O bate-papo de hoje é muito especial. Agradeço o convite, ter aceitado o convite da Priscila, da Dunamis. Dunamis, por que Dunamis? Dunamis significa energia constante, Legal. né? Ela tem no significado filosófico, é uma energia que não acaba. A partir do momento que você impulsiona, ela é constante, ela não para. E esse o nosso propósito, né? Isso que a gente quer levar para as empresas. A hora que a gente chegar, que as coisas mudem, que tem um ciclo de melhoria contínua ininterrupto, né? Que a gente consiga levar melhoria sempre para as empresas e que a nossa energia Legal. faça diferença no dia a dia deles. E a Dunamis faz o quê? Aonde está? Estamos em Sinop, mas você não é de Sinop, ou já Não, foi de Sinop? já fui de Sinop. Morei aqui em alguns anos, Aham. morei em Cláudia, que é aqui do ladinho, e depois mudei para o estado de São Paulo e acabei em Poços de Caldas. Estamos em Poços de Caldas, Minas Gerais. Hoje a sede da Dunamis é em Minas. E nós somos um escritório de gestão administrativa e contábil. Começamos com apoio administrativo e assessoria financeira, e depois chegou a Carol, que também é dona da Dunamis, e a gente iniciou os serviços de contabilidade, serviços contábeis. Legal. E aí a gente vem agregando, né, uma série de produtos que a gente entende que é a solução que as empresas estão precisando no momento. A Priscila, ela veio fazer uma palestra, um evento aqui em Sinop. Como é que foi? Como é que foi o feedback? Como é que foi o recebimento do pessoal? Como é que é essa experiência? Foi além das minhas expectativas, É, porque como a gente fez um evento pequeno, né, assim, com poucas pessoas, porque eu queria estar perto delas, eu queria conversar com elas, eu queria ouvi-las, entender o que elas fazem. Nesse momento nós fizemos só com o público feminino, né, não tivemos público masculino no evento, porque eu entendo que as mulheres, elas criam uma rede de apoio, né, elas se conectam e se verdade, ajudam. verdade. E foi muito bacana, porque elas trocaram ideias, trocaram experiências, saíram dali trocando contatos de negócios. Então, assim, você tem esse cabo de energia, eu preciso dele, mas você tem essa câmera, eu preciso dessa câmera. E foi muito bacana, foi muito bom. Aceita o café? Obrigada. Quer um café? Não? Obrigada. Ó, nós estamos fazendo propaganda para vocês. Depois a gente vai mandar o boleto pro patrocínio. Obrigado. Ontem eu conversei com a Lu, da Empreenda Mulher, vou deixar aqui do lado, tá na frente. E ela é alguém que defende muito essa bandeira do empreendedorismo feminino. E aí, conversa vai, conversa vem, a gente percebeu que falta pessoas, falta profissionais ainda dispostos a pagar o preço e falar, peraí, por que não a mulher empreender? Por que não ela empreender sozinho ou até mesmo ocupar um espaço de dona junto com o esposo da empresa? Muitas vezes ela fica escondida, né? Uhum. E a Luda Empreenda Mulher, ela tem um projeto muito bonito, que está em Sinop, já abrangeu outras cidades, e com certeza vai crescer no Brasil todo. E aí, conversando contigo, a gente percebe também essa energia de, lógico, tanto homem quanto mulher. Porém, é um momento muito importante, eu acho que desse empoderamento da forma correta das mulheres, né? Sim. O que você me disse sobre isso? A mulher tem uma força que é só dela, né? É da natureza feminina. Ela consegue ser mãe, ela consegue ser dona de casa, ela consegue ser esposa, ela consegue ser empresária, ela consegue ser amiga, e ela tem uma força e uma energia que algumas pessoas, que os homens não têm. Não é nada contra né, levantar a bandeira feminista, mas nós mulheres temos um poder de conduzir as coisas, de nos envolvermos com as coisas e carregar um fardo que de verdade os homens não conseguem, né? E as mulheres, elas conseguem se organizar e estruturar as coisas de uma forma bizarra, assim. Então,
quando a mulher se posiciona de eu vou fazer, eu vou dar conta, não tem quem para. Porque quando ela se determina, né, coloca o pensamento ali, vou fazer, ela vai e faz. Desafiador, extremamente desafiador, porque aí você tem um dia exaustivo, cansativo, cheio de desafios, e aí você chega em casa, você precisa tirar a roupa empresária, você precisa ser a mãe, a esposa, cuidar da casa. A casa é outra empresa. A casa é outra empresa que demanda gestão tanto quanto. Verdade. E a gente tem esse jogo de cintura, né? De conduzir tudo e dá muito certo. E as mulheres têm ganhado muita força. Assim, a gente vê mulheres tocando empresas muito importantes para o Brasil hoje, muito relevantes, e ela chega onde ela quiser. Se ela se determinar em fazer, ela chega onde ela quiser. A frase de que o lugar da mulher é onde ela quiser e é onde ela pode estar e onde ela quiser, o que ela quiser fazer, ela vai dar conta, sempre. Eu acho que as mulheres vão dominar o mundo ainda. Então, Adriano, não tem pra onde a gente fugir, não. É bom a gente aceitar. O Geraldo Rufino, ele tem uma frase que ele fala exatamente isso. A mulher sempre mandou na gente. Se não era em casa quando era mãe, depois casou foi a esposa. Então, assim, mas eu acho que esse empoderamento da forma correta é muito gostoso para o casal, como família, para a empresa. A mulher ela tem um olhar que o homem não tem, então acho que ela uma tem sensibilidade, né? Uma sexto, sensibilidade. sétimo, oitavo sentido. Então é muito importante quando a mulher assume o lugar dela, seja trabalhando numa empresa, seja dona de uma empresa, seja empreendendo em casa ou de qualquer outra forma, a mulher tem seus diferenciais. E a empresa, aí eu vou falar um pouco da CF4. A empresa que olha para a profissional mulher e dá uma oportunidade para a mulher, ela ganha muito. Tá? Sim. Inclusive, recentemente a gente teve uma conversa com a franqueada nossa, a Ilane, e ela falou, eu sou mãe, eu sou esposa, eu já trabalhei nisso, e naquilo, etc. E eu falei, bacana, preenche todos os requisitos. Porque alguém que dá conta de fazer tanta coisa ao mesmo tempo, vai conseguir realizar aqui uma consultoria em franquia de forma criativa, de forma expansiva, de forma precisa. Não vai dar desculpa, vai dar resultado. Porque Sim. ela já construiu uma vida que deu resultado. Recentemente também nós tivemos na CF4 a doutora Renata. Ela chegou para mim e falou, tô gestante. Eu falei, show de bola, tá promovida. Eu falei, não tô demitido, não, tá promovida. Você tem mais uma motivação. Porque e é uma pessoa fantástica. Então, a gente percebe a habilidade que a mulher tem e os benefícios que a empresa, quando dá uma oportunidade justa para uma mulher crescer dentro da empresa. Sim. Mas, infelizmente, não é uma realidade de todo mundo. Esses dias eu vi um conteúdo sobre isso, né? Contrate mães. Contrate mães, porque elas conseguem organizar a agenda, elas conseguem organizar uma rotina, elas conseguem organizar uma estrutura e dar um suporte, né, para a família, para a criança, e ela vai levar isso para a empresa. Eu tenho uma mãe no escritório e ela começou a trabalhar na Dunamis quando o bebê nasceu, porque a gente foi trabalhar em casa, ela ficou em casa trabalhando. Hoje o Natan tem 3 anos, ela está lá com a gente até hoje, em regime híbrido, hora ela está no escritório, hora ela está em casa, porque aí a criança não pode ir para a escola, precisa ficar em casa. A gente tem essa flexibilidade, porque Legal. A gente entende que é necessário. Legal. E dá conta. Então, alguns dias, durante o dia, ela não conseguiu render o que ela precisava, mas ela tem uma entrega para fazer, ela vara à noite se precisar. Porque tem um compromisso e ela se organiza de uma forma muito produtiva. Legal. Então, hoje eu não faço nada, eu faço isso. E começa e acaba. Então, coisa de mãe, né? Hoje é dia de cuidar disso, então nós vamos cuidar disso. E dá muito certo, tem dado muito certo, e a gente tem um menino na nossa equipe. Nós somos em 6, nós temos só um menino, todas mulheres lá, em diferentes... 5 mulheres. 5 mulheres, Coitado do Guilherme. Coitado do Guilherme. Quero te falar que você é um herói. São 5 mulheres. Mulher fala 14 mil palavras por dia, 5 mulheres. Tem uma comunicadora na equipe.
que deve falar umas 36 mil. Deve ser. Canta, manda tocar o sino, e, né? A CF4 mudou completamente a partir do momento que a minha esposa, Ana Paula, mãe do Isaac, entrou para a empresa. Ela tem a profissão dela, ela agregou na CF4 nessa parte de estratégia, também na formatação, mas quando ela assumiu o lugar dela como dona da empresa também, mudou radicalmente. E foi através da minha amada esposa que a gente acabou se conhecendo. Uhum. Tu conhece a Ana Paula já há quanto tempo? Nossa, Nossa, acho que agora se tiver. vou contar a minha idade aqui. Eu conheço a Paula desde... Paulinha pra mim, tá? Paulinha. Eu conheço a Paulinha desde 2003. Quase 20 anos. Mais de 20. Mais de 20. Mais. 2003, eu acho que... 2003 eu saí de Sinop. Uhum. Eu conheço a Paulinha acho que desde 2000, 2001, por aí. 2001. A minha irmã tinha 1 ano, 20 anos. Porque a Lili tinha 1 ano quando a gente... Ia fazer 1 ano quando a gente chegou em Sinop. E eu conheci a Paulinha nessa chegada. Eu estive em Sinop, fui embora. Quando eu voltei, eu conheci a Paulinha, através de outras amigas. E aí, de lá pra cá, apesar da distância, mas a gente tem um contato aí, né? Não, eu vou tirar uma dúvida. Né? Ai, meu Deus. Segundo a Maninha, Ah. a Elaine, a Lidiane, a Daphne, a máfia toda. A máfia, A Paulinha era mais tranquila da turma e tal. É verdade? É verdade. É. Paz e amor, muito quietinhas. Sempre. Eu sou cara de sorte. Menos então. falante. Ah, total. Além de linda, ela é sensacional. É verdade. Ela era a mais linda da turma. Nossa, as outras vão me matar. Mas eu sempre achei a Paulinha linda, tá? Bom. As outras são também, gente. Cada uma com a sua característica, mas elas são lindas. Ah, minhas amigas. Coruja. Mas a Paulinha, eu sempre achei a Paulinha muito linda. Eu falava, gente, que menina bonita. Olha o cabelo dela. Toda meiga. Sim, muito boazinha. Sempre, quietinha. Mas é um Você leão, acertou. não cutuca. É um leão. Ah, mas as quietinhas que é o do leão. Teve Paula muita sorte, muito Luciano. Muita sorte. Ana Paula é uma mulher que não só mudou a minha vida, como mudou a vida da nossa empresa, né? A vida pessoa física, a vida pessoa jurídica. E aí vem mais uma vez a importância da mulher dentro do mundo dos negócios. Sim. E, poxa, a gente passa o tempo, né? De quase 2 décadas, mais de 2 décadas, hoje estamos conversando. Sabe lá o que nós vamos estar conversando aqui mais 2 décadas, né? Eles vão ter realizado boa parte dos projetos que a gente tem hoje. E o quanto isso é importante de deixar sempre as portas abertas. Eu acho que tudo está conectado. Tudo está conectado. A gente teve algumas experiências nos últimos dias, principalmente através do digital. Tudo está conectado. Ah, eu sonho em conversar com fulano de tal. Daqui a pouco você está conversando com ele. Ah, eu sonho em atender o cliente tal. Daqui a pouco ele está na sua sala. Então, assim, eu acho que o fato de a gente estar próximo de pessoas com essa mesma energia interminável, sem fim, meio que vai acontecendo tudo naturalmente. Sim. Não sei como explicar isso. É posicionamento. Né? Você diz o que você quer e você recebe. Quando a gente fala que a mente tem poder, as palavras têm poder, é exatamente isso. E aí você mira, né? Onde eu quero chegar? Para onde eu vou? Falei muito isso no evento com as mulheres que estavam lá. Onde você quer chegar? Quanto você quer ganhar? Quanto você quer ganhar? Para você receber isso, o que você precisa fazer? Estar com as pessoas certas, no lugar certo, fazendo a coisa certa, né? Se movimentar. Eu quero chegar num determinado... Quero realizar o projeto, um sonho. Como é que eu faço isso? Quais são as etapas? Plano de ação e execução. Só sonhar também não leva, né, a lugar nenhum. Mas isso acontece, Luciano, porque você se dispõe, você diz que você quer, e aí eu tenho uma amiga que fala, e o universo traz para você. E aí a gente sabe que tudo é um propósito, né? Tudo acontece porque tem um propósito. E você precisa se posicionar. Eu quero, eu vou fazer, e eu faço, e eu consigo. Não é por acaso, eu não acredito na sorte. Né? Eu quero atender a empresa tal. Não é por acaso que essa empresa
chegou aqui. Você teve uma estratégia, você chegou até ela, você disse que existe para ela, então você trabalhou para isso. Vai chegar um momento que ela vai, ok, quero trabalhar com você. Sabe uma coisa que eu aprendi? Que ninguém respeita quem não dá resultado. Então, muitas pessoas que hoje abrem as portas pra gente, nos conectam com pessoas muito importantes, no começo eles não me deram um mínimo de moral. E eu não levei isso pro lado pessoal. Uhum. Mas são as mesmas pessoas, por exemplo, hoje de manhã eu recebi uma mensagem pedindo se eu tinha espaço para conversar com alguém muito importante em nível nacional. Eu falei, calma aí, deixa eu ver se eu estou entendendo. Era o mesmo cara que um tempo atrás eu bati na porta, ele nem abriu. Hoje ele está sendo usado para passar um recado para ver se eu tenho espaço para atender alguém muito importante em nível nacional. Esse negócio tá ficando legal, tá ficando Tô legal, tô gostando. gostando. Eu falei, tem, com o maior prazer. Mas eu acho que se eu não tivesse persistido, acreditado, mesmo quando ninguém acreditou, e juntado com pessoas tão boas, a gente tem uma equipe muito boa, e eu acabo estando na frente da telinha, ganhando a moral, mas no final das contas, quem merece mérito é eles mesmos. Sim, é. Talvez se eu tivesse dado ouvido para essas pessoas que hoje elas estão comigo, sendo cliente ou parceiro e tal, mas lá atrás eles ficaram meio assim, pá, será que vai chegar onde está falando que vai chegar? Uhum. Eu teria talvez desistido no caminho. Então, assim, a importância de não desistir. Sim. A Bíblia fala numa parte que a perseverança ela gera esperança. Então, todo dia a gente tem essa oportunidade de perseverar, de alimentar a esperança, de gerar novas oportunidades. Vou passar aqui uma moto de trilha. E até familiares. Se você não gerar resultado, você não vai ter crédito. Todo mundo te olha e fala assim, a louca, né? A louca. Quando eu comecei a Dunamis, que não era Dunamis, que a gente levou um ano para entender que seria Dunamis. Um ótimo nome. E aí, eu falei, gente, algumas pessoas falaram assim, você tem certeza? Eu falei, tem. Se der tudo errado, se eu não conseguir fazer nada com isso aqui que eu tenho de proposta, eu cancelo, distribuo o currículo e tá tudo certo. Não tem nada de errado com isso. Uhum. E aí eu liguei para um cara que, assim, claro, conversei com meu esposo falou, acho que dá certo, bom, tenta. Eu sempre tive o sonho de empreender, sempre. Isso acho que nasceu comigo. E aí eu olhava e falava assim, Deus, eu não tenho dinheiro para empreender. Porque você vai fazer um projeto, você tem que ter um investimento. Você colocar Boa. uma grana ali, Boa. né? Vou abrir um café, eu tenho que ter um dinheiro para eu colocar, né, o meu capital, comprar equipamento, comprar mercadoria, ter um caixa para eu, né, girar por um tempo. Ou crédito no banco. Ou crédito no banco, alguém investindo em mim. Eu não tinha nada disso. Nada, nada, nada. E aí eu saí. Eu tinha 14 protestos. Que ótimo. Que bom que passou. E 100 mil negativos. Que bom que resolveu. Amém. E aí eu falei, nossa, eu quero empreender. E eu saí de um escritório que eu trabalhava, que eu tenho muita gratidão pelo tempo que eu passei lá. Foram 8 meses, mas assim, os 8 meses que abriram os meus olhos. Diversas conversas com esse chefe, e ele abriu os meus olhos para o empreendedorismo, porque ele defende isso muito, e defende a mulher empreendendo. Legal. Muito. Legal. E aí eu falei, poxa vida, saí de lá por uma série de questões que eu acho que não se encaixava com o que eu estava buscando no momento. E aí eu falei, poxa, eu acho que se eu tenho conhecimento, liguei para minha mãe diversas vezes, falei, acho que eu vou vender roupa. A minha mãe falou, tá, mas e aí como é que você vai fazer? Você vai vender que roupa? Eu falei, acho que eu vou vender jeans. Aí liguei para uma moça que eu compro roupa. Falei, como que é o mercado de jeans? Priscila, o jeans é caro. Você precisa, às vezes, comprar uma grade inteira. Você não consegue comprar poucas peças. Eu não vendo jeans. E, realmente, se precisar de jeans com ela, é uma peça ou outra só. Falei, poxa vida. Aí eu falei pra minha mãe, a roupa tá descartada, o jeans também. E aí eu falei, agora eu vou voltar a procurar emprego, né? Distribuir currículo. Aí eu saí de um cargo de supervisora
de atendimento, aí eu fui para um cargo de gerência, e aí depois eu voltei a ser auxiliar administrativo. Um trabalho totalmente operacional ali, ó, de separar documento, deixar prontuário pronto para entregar. E eu sentava na minha cadeira todos os dias e falava, às vezes doía tanto sair de casa. O salário era a metade do que eu ganhava. O trabalho era totalmente... eu já tinha desenvolvido uma capacidade técnica, né, diferente daquilo que eu precisava fazer. Eu estava fazendo um trabalho totalmente operação aqui, ó, pegar prontuário, separar exame. E aí, quando eu cheguei nesse lugar, tinha um desafio muito grande, que era botar um sistema para rodar. Falei, eu vou fazer esse negócio acontecer, eu preciso fazer. Não tem como você fazer esse trabalho aqui manual. Como que a empresa vai crescer fazendo isso aqui de forma manual? Já estava empreendendo, né? E aí, um dia eu sentei e falei, isso aqui tudo eu consigo fazer de casa. Consigo fazer isso aqui de casa, de forma terceirizada, eu não preciso estar aqui fazendo. Eu posso ter mais de um contrato. Boa. E eu fiz a proposta para a dona era uma clínica de medicina ocupacional. Fiz a proposta para ela concordou, colocamos o sistema para rodar. Falei, eu te entrego. E aí eu precisava convencê-la de que aquilo era bom, né? Falei, eu vou custar muito mais barato para você. Boa. E eu me comprometo a colocar o sistema para rodar. E você vai fazer o faturamento todo no sistema. Você não vai fazer nada na mão mais. Então a patroa se tornou a primeira cliente cobaia, basicamente. Legal. E aí ela, não, beleza, eu concordo. Se você está me dizendo que isso vai dar certo. E aí trabalhamos mais de um ano. Assim. Legal. E aí eu comecei empreendendo, Luciano, com um computador e um celular e a internet que eu tinha na minha casa. Com o que tem? Com o que eu tinha. Eu não tinha... Lá atrás eu estava pensando em construir algo grandioso e eu falava, eu não tenho recurso para fazer, né? E aí, de repente, eu estava com a empresa pronta aqui na minha mão. Por quê? Porque o que eu tenho é conhecimento, eu vendo conhecimento. Perfeito. Por isso que às vezes eu falo para as pessoas, eu não dou dica. Ai, que dica que você dá? Não, não te dou dica. Eu te dou uma orientação e essa orientação tem um preço. Né? Eu não tenho, eu estudei, eu me preparei para isso, eu não dou dica para ninguém, porque ninguém sobrevive com dica. Verdade. Certo? Verdade. E aí aquilo cresceu, né? Eu comecei com um cliente, 6 meses depois eu tinha 2, 3, de repente, quando eu, nesse mesmo cliente, a Bruna, a mãe do Natan, começou a empreender comigo, e ela falou assim, vamos fazer esse negócio acontecer. A gente começou na cozinha da minha casa e cozinha da casa da Bruna, porque o Natan era recém-nascido, eu meio que ajudava a Bruna com o Natan e a Bruna me ajudava enquanto a gente ia fazendo outras coisas. E deu super certo. Da casa da cozinha, nós fomos para a garagem da casa da Bruna. Da garagem, nós fomos para uma sala. E quando eu disse que eu ia sair da garagem da Bruna, até para ir para a garagem, eu precisava comprar umas mesas e tal. Eu falava assim, meu Deus, e agora? Aquele frio na barriga, será que eu vou dar conta? Não, vou dar conta, vou pagar esse negócio, vamos comprar. Quando é que esse frio acaba? Não acaba. Não acaba nunca. Não acaba nunca. E é até bom que exista ele aqui, porque aí a gente faz as coisas de forma centrada, né? Se não tem o frio na barriga, você pode cometer alguns erros. Então é bom você dar uma segurada na hora de analisar todas as variáveis. São muitas. E aí o dia que eu falei, eu preciso sair da garagem. Porque, Bruna, nós vamos precisar de mais uma pessoa em breve e nós não temos onde colocar. Porque mal cabia a minha mesa, a mesa da Bruna, um armário com a impressora e o carrinho do Natan. Não tem. O estagiário, primeiro estagiário. Primeiro estagiário. Não tinha, e ele fala que ele vai trabalhar no escritório, tá? Só para entender. E ele vai. Vai. E aí, eu falei, nós vamos mudar de sala, eu vou encontrar uma sala. E aí eu comecei, nós vamos mudar de sala, nós vamos. E aí quando eu mudei, nós mudamos em novembro de 2019. Novembro de 2019. Falei, poxa vida. Ótimo, plena pandemia. Né? E aí eu mudei sozinha, não tinha ninguém junto comigo. A Bruna ficou em casa, porque o Natan ainda precisava ficar em casa, não tinha escolinha. Neném, a Bruna ficou trabalhando em casa, eu fui. E aí eu conheci a Carol em janeiro. Aí a Carol veio efetivamente dia 1º de março para o escritório, que ela saiu do escritório que ela trabalhava, cumpriu o aviso e tal. Dia 1º de março a Carol veio com a mudança dela. 2020. Colocamos mesa, bonitinho, a sala, tal, tudo arrumado.
E aí, dia 18 de março, nós pegamos tudo e voltamos para casa. E aí, algumas pessoas que estavam mais próximas ficavam pensando, e agora como é que vai ser? Só que Deus é tão perfeito, e ele tá assim, com a gente, quando a gente se dispõe a fazer as coisas, ele vai lá fazer, né, com a gente. Essa sala eu consegui de uma forma que eu não tinha nem, eu não precisava nem pagar o aluguel. Era um cliente que é nosso parceiro, falou, Pri, então você faz o serviço para mim, eu vou, a gente troca. Fiz uma pergunta. Eu falei, é perfeito. É perfeito. Ele tá com a gente até hoje, né? Até para mudar água. Aí depois, em dezembro de 2021, a gente mudou para uma casa. Aí a sala ficou pequena, a gente mudou para uma casa. E foi outro frio na barriga. E aí ele foi com a gente. Eu vou fazer a rede para você, pode ficar tranquila. Me fornece equipamento, né, tal, em forma de aluguel. Uhum. E aí o cara tá lá, assim, aquela pessoa que ele falou assim, vou fazer por você porque um dia fizeram para mim. Então, é uma parceria que deu muito certo e espero que ela continue por longos anos. E aí, Luciano, o desafio vem, você tem que encarar, e quando foi 18 de março de 2020 que nós voltamos, fechou tudo, né? Fechou tudo, nós voltamos para casa. A Carol ficou em pânico. Ela falava, Pri, como é que nós vamos fazer? Eu falei, vamos ficar aqui, fica firme aí que vai dar certo. Os escritórios de contabilidade, né, o serviço contábil não parou, ele só cresceu nesse período. Por quê? Foram uma série de normas e decretos que a Carol brincava. Eu tenho medo de dormir e acordar desatualizada. E era isso que acontecia. Porque ela dormia e no outro dia de manhã tinha um decreto novo, uma forma de fazer nova, e o sistema que não estava preparado. Foi muito desafiador. E por incrível que pareça, a gente fechou o contrato, a gente recebeu o cliente no escritório por videochamada, e a gente conheceu o cliente quase um ano depois, que a gente foi encontrar pessoalmente. Então, assim, não... E esse desafio de atender à distância? Eu tenho essa dificuldade ainda. Estou tentando me destravar nesse sentido. Porque eu gosto do olho no olho. Eu gosto... É diferente. Se deixar, eu viajo 1.000 km, 2.000 km, só para ir lá apertar na mão do cliente. Mas chegou no momento da CF4 que eu falei, é impossível dar o próximo passo, atender mais gente dessa forma. Sim. E aí a gente conversou com uma empresa que tem 30 anos de mercado, quantas mil pessoas? Acho que eles têm 3.000 clientes. E assim eles falaram do antes e depois, também por conta da pandemia. Então 30 anos de mercado, mas a pandemia mudou muito o digital. Foi um consultor que atendia em torno de 5 a 10 no modelo tradicional, no modelo de digital remoto, começou a atender até 80. Como? 10 para 80 é muita coisa. Eu falei, pois é. Uma vez que tu usa o digital ao seu favor e não abandona o físico, mas sim faz um híbrido, você consegue crescer de uma forma assim absurda. Sim, você chega mais longe, né? Eu tenho clientes, eu estou em Poços de Caldas, mas eu tenho cliente aqui em Sinop. Eu tenho Quantos cliente... mil quilômetros? Dá uns 3.000, né? 3.000, quase 3.000. Se não for 3, tá pertinho. Eu atendo clientes aqui em Sinop, eu tenho cliente em Tangará da Serra, eu tenho cliente em Peixoto do Azevedo, que a gente começou a atender esse ano. Eu tô no sul de Minas, que é divisa com o estado de São Paulo. Eu atendo cliente em Mogi Guaçu, eu atendo cliente na região ali. Então, assim, é sem limites. Você precisa se organizar, se estruturar, o atendimento é diferente, né? É diferente, assim, o formato, né? Você precisa Você percebe que rende mais? Muito, porque muito. Você vai direto ao assunto. E a reunião... Você já é aquela conexão rápida, vai ao assunto, já resolve, os dois já saem ganhando. As reuniões têm começo, meio e fim, né? Você já faz uma não tem o deslocamento. E aí, quando eu preciso atender alguém, ali em Poços mesmo, que não dá para ir ou ele não consegue vir, que a gente faz de remoto, a reunião dura muito menos tempo. Eu não tenho o deslocamento, né, de tirar o carro da garagem, paga estacionamento. E acontece muito mais rápido, você ganha muito mais tempo. Mas precisa também se conectar. Tem clientes que eu atendo, eu procuro fazer uma reunião presencial e uma reunião online para ficar perto. E aí é totalmente diferente, o resultado é diferente. Mas a gente chega muito mais longe.
e eu percebo que nesse ramo de atividade que estamos, as empresas são muito carentes. São. Muito. Verdade. Porque falta Ninguém cuida do informação. empresário. O povo desce o pau no empresário. O governo desce o pau no empresário. O empresário é um super-herói. Então, pouca gente dá a atenção que ele merece. Eu acho que quando encontra empresas assim que tem o perfil da nossa, que realmente está preocupada com o bem-estar da empresa e do empresário, acaba sendo um crescimento muito orgânico, muita indicação. Sim. A gente tem muita solução, né? Às vezes eles estão ali. Porque o microempresário, né? A pequena empresa, ele faz tudo. Ele cuida do financeiro, ele faz a parte comercial, ele cuida da parte técnica, ele tem que olhar tudo. Tem. E aí, o que ele vai priorizar? O que grita primeiro. E aí, o administrativo, a gestão, o financeiro, ele deixa para depois. Ó, Verdade. tem dinheiro aqui na conta, não preciso olhar. Vou conseguir pagar as contas? Ok. Paguei a folha de pagamento? Ok, vamos seguindo a vida. E aí, só que chega um momento que os problemas começam a surgir. Né? Se você não trata, não resolve, não cuida, em algum momento ele vai te sufocar. E eles, em algumas situações, não têm a orientação que eles precisam. Sim. Porque eu atendo clientes, por exemplo, de laboratório, de análises clínicas. Geralmente é um biomédico ou é um farmacêutico que conduz. E eles falam para mim, Priscila, nós não aprendemos a fazer gestão na faculdade. A gente aprendeu a ser farmacêutico. A gente aprendeu a estar na bancada. A gente não aprendeu a fazer gestão do nosso negócio. E a Pode gente até falar que a faculdade ensina muito a pessoa se tornar um profissional, mas um profissional para trabalhar para alguém, não um profissional para empreender e montar um negócio. Exatamente, é isso. Eles não ensinam a gente ter um laboratório. Eles ensinam a gente fazer as análises clínicas no laboratório. Isso. Então, alguns já têm um feeling assim mais aguçado, então ele já consegue organizar melhor ali as finanças, organizar melhor os processos e tal. Outros têm um pouco mais de dificuldade, até porque às vezes a empresa é pequena, ele precisa estar na bancada, ele precisa auxiliar a área técnica. Uhum. E aí a parte comercial às vezes fica um pouco defasada, ou a gestão da equipe, gestão financeira, fica para depois. E eles sofrem. Você vê que é angustiante, eles sofrem. Eu chego nesses lugares e eles falam, eu não sei o que fazer. Por onde eu começo? E a proposta da Dunamis é essa, levar a estruturação financeira de forma muito prática e objetiva. Legal. Porque quando você fala em departamento financeiro, finanças, a pessoa chega, já vai lá no investimento, bolsa de valores, mas até você chegar lá tem um caminho aqui para trilhar. E o processo financeiro é simples, as pessoas que complicam. É simples. É entrada, saída, organizar receita e despesas, pagamento, recebimento, como que eu organizo esse caixa, tenho dinheiro, não tenho dinheiro, e olhar para aquilo. Não simplesmente não abrir, ignorar os números. Estudar os seus números. Eu falo muito. Não adianta você fazer os registros, fazer o acompanhamento e não estudar seus números. Então você precisa pegar todo esse pacotão aqui, sentar um dia, brinco com eles, bota a bunda na cadeira e vai olhar o que está acontecendo com a sua empresa. Em que momento você vai ter dinheiro ou não vai ter dinheiro. Uhum. E aí, no momento que você não tem dinheiro o suficiente, o que você vai fazer para resolver essa questão? Se você tiver agarrado lá na operação, você não vai conseguir fazer. E a mistura pessoa física, pessoa jurídica? Não acontece lá. Aqui, de vez em quando. Ó, é a grande... Empresário rico, empresa pobre. A grande dificuldade. Tem empresa que você tira o dono, ela é lucrativa, né? Você coloca o dono, ela é... Sanguessuga. Eu acho que é do brasileiro, né? O brasileiro não foi educado para... Ninguém fala assim. A hora que a contabilidade abre um CNPJ, ela fala, a partir de agora você precisa ter um CNPJ, uma conta para o CNPJ e uma conta para a pessoa física. Só que quem que monitora isso e faz esse acompanhamento? Adivinha, ele mesmo. Ele mesmo. Se ele não se organizar para fazer assim e não tiver essa prática,
contabilidade vai orientar e não vai adiantar de nada. É mais fácil, Luciano, dá menos trabalho. Eu pegar o boleto da escola do filho e pagar dentro da conta da empresa. Eu já tô aqui mesmo, a empresa é minha, o dinheiro é meu. Já pago logo. O dinheiro é meu, eu faço dele o que eu quiser. Não, o dinheiro não é seu, o dinheiro é da empresa. Ai, caiu. O dinheiro é da empresa. Você trabalha na empresa, você é o dono da empresa, você trabalha nela, ela é maior que você e ela te paga. Então, você precisa ter um prolabore definido mensalmente. E se você tiver lucro, se você for competente o suficiente para fazer a sua empresa gerar lucro, aí você vai fazer distribuição de lucro a cada 6 meses ou no final do ano. Mas você precisa fazer com que a empresa gere lucro. Se você distribuição de lucro, como que tu me sugere fazer? Depende muito do perfil da empresa. Vou pegar uma empresa assim, pequena, média, estilo essa cafeteria ou uma empresa, um porte pequeno, médio. E geralmente tem uma equipe aí de 3, 4, mais o dono. A distribuição de lucro, ela precisa estar muito bem definida primeiro entre os sócios, né? Legal. Se tem mais de um dono, como isso vai acontecer, qual que é o formato. E você precisa avaliar os resultados e entender onde você quer chegar com a sua empresa. Legal. Por quê? Eu quero uma distribuição de lucro de 50% do meu lucro no final do ano. Ó, a consultoria. É possível fazer? Você está preparado para isso? Você tem registros o suficiente para entender se você realmente teve lucro ou não? E aí nós entramos numa questão. O lucro não é o dinheiro que eu tenho no caixa. Eu posso ter tido lucro, mas o meu lucro pode estar em 5 contas diferentes. O lucro pode estar lá no meu estoque, o lucro pode estar no meu caixa, ou o lucro pode estar numa aplicação de investimentos, ou ele pode estar ele pode estar distribuído em uma série de... Não é só olhar na conta bancária? Não. Aí eu tive uma distribuição, eu apurei meus resultados, eu tenho lucro. Mas no meu caixa não tem lucro. Às vezes o meu lucro está preso lá no meu estoque, porque eu não consegui vender o suficiente para que aquele lucro... Tá lá. Entendeu? Eu coloquei ele numa aplicação, uma parte desse resultado, eu vou tirar ele da aplicação, né? Às vezes o lucro tá num equipamento que você comprou. Boa. Entendeu? Que é a conta de investimentos. E aí vai estar lá a aplicação, vai ter um equipamento. Como que você vai sacar esse lucro? Então, para sacar o lucro, você precisa entender o seu caixa. Porque você não pode sacar todo o lucro da empresa. Você precisa deixar uma reserva, porque parte do lucro ele precisa voltar em forma de reinvestimento. Então, se eu cheguei no final do ano, tenho 100 mil na conta, meu lucro, eu posso sacar? Lógico que não. Você só pode sacar se você tem caixa reserva, né, que é sua reserva financeira lá, para você tocar aí. Uma empresa saudável, ela precisa ter aí no mínimo 6 meses de fundo de reserva. Legal. Se tem uma pandemia de novo, Deus me livre e guarde, Senhor, não vai acontecer. Mas você tem uma reserva, se você tem um problema, uma crise financeira, uma crise no seu negócio, você precisa ter uma grana aqui para conseguir se sustentar, pagar a folha, pagar as despesas fixas por um determinado período. Não vou sobreviver com o dinheiro que entra e sai. Então, se o meu custo mensal é 20, 6 meses, eu tenho que ter 120. Se você quer viver tranquilo, sem susto. Se tiver alguma surpresa, vai ser tranquilo passar por isso. Isso aqui é o seu fundo de reserva, tá? Nós não estamos falando de fluxo de caixa. Porque o fluxo de caixa é diferente. Aí você tem que entender como é que é a entrada e saída das suas finanças para você entender o que você precisa ter de fluxo de caixa. Fundo de reserva é aquele dinheiro intocável. Legal. Que ninguém coloca a mão nele. Você coloca ele numa aplicação lá e deixa ele lá. Aquele ali é para uma emergência. Faça acesso se precisar. Sim, mas ele precisa ficar ali. Legal. O fluxo de caixa é outra coisa. É o dinheiro que você vai movimentar aqui, né? Vai pagar as contas enquanto a receita vai chegando. E esse fluxo de caixa, você precisa ter pelo menos 30 dias de despesas fixas e variáveis aqui, ó. Para te sustentar se um cliente atrasa o pagamento, se você diminui um pouco o faturamento, as despesas fixas estão
rodando. Ela vai chegar, o boleto do dia 10 vai vencer, independente se entrou dinheiro ou não. Então, você precisa ter um dinheiro ali para dar conta disso. E se você saca todo o resultado da sua empresa, todo o dinheiro que está lá na conta, como é que você conduz? Então, muita gente, eu tenho dinheiro na conta, tô rico. Não, não tá. O dinheiro não é seu. Não é seu. O dinheiro é da empresa. E aí, depois? É desafiador, né? É muito, porque, ó, se... Eu vou chutar, eu não tenho esse dado estatístico, mas 90% das empresas não tem o fundo de reserva. Isso é muita coisa. É 90% é muita coisa. É muito, né? Eu não sei, eu não tenho a estatística, mas não tem. Deve ser gigante. Mas não tem, Luciano, não tem. Eu assim, para você essa semana. Pela prática que eu tenho, poucas pessoas têm. Conversando com um cliente, tempo atrás, falei, e os números? E entrada, assim, básico, feijão com arroz. Falou, tenho medo de saber. Fuga. Mas e como é que funciona? É assim, entra, eu faço, aí ele é o expansivo, a esposa é a que fica organizando a bagunça e o pau tá atorando e as coisas não dando certo. Tá, mas e aí? Será? Será que tá? É. E aí depois disso ele começou a tentar organizar os números, mudanças tão pequenas, assim, tão bobas, mas que já chegou nele e falou, cara, quer dizer que eu posso fazer isso? Então eu falei, agora tu pode porque tu conhece, mas antes não fazia sentido. Então, acho que... Se sem olhar os números, sem estudar os números dele, ele entendeu que ele pode, agora você imagina se ele tiver o capricho de cuidar disso. Onde ele pode chegar? O que eu percebo? Boa parte dos empresários foram bons profissionais que montaram o próprio negócio. Era o melhor mecânico que montou uma oficina. Mas ele continua sendo o melhor mecânico dessa oficina, que ele é o dono, e daí ele está numa crise de identidade. Porque eu sou o dono, na cadeira de dono, eu tenho que sentar, mas ele corre dela e ele fica sentando com uma cadeira do melhor mecânico da oficina dele. E aí a empresa fica sofrendo por conta disso. Tipo, é um barco que não tem esqueci o nome do cara que controla o barco. Comandante? O comandante. Isso. Eu converso muito com os meus clientes. Eu lembrei do Conrado, o comandante. Eu converso muito com os meus clientes e falo, você precisa assumir papel de dono. O papel de dono tem ônus e bônus. O papel de dono é olhar um resultado que não foi legal. Mas o papel do dono também é olhar e falar, caramba, olha, aquela ação que nós fizemos lá nas vendas, olha que da hora que foi. E aí, eu às vezes fecho uma apuração e aí eu chego no cliente e falo assim, o que vocês fizeram esse mês? A gente só... Em algumas situações, eu decidi tirar parte do meu Prolabore lá do meu investimento pessoa física. Bacana, olha aqui seu resultado. Sua empresa teve um resultado muito melhor. O empresário tem que ter o Prolabore independente do tamanho da empresa? Tem. Porque eu percebi que a maioria das empresas, até de porte grande que a gente atende, não tem Prolabore. Ele precisa de um Prolabore. Aí funciona o seguinte, Luciana, a questão do Prolabore. Se, legalmente falando, legalmente que eu digo assim, contabilmente falando, né? Um processo contábil e trabalhista. Se não fosse o dono, alguém estaria trabalhando nessa empresa. Eu teria um funcionário e eu pagaria um salário para ele. Então, o que o governo entende? Que essa empresa só está aberta e funcionando porque tem alguém trabalhando nela. Se ele não tem funcionários, ele vai fazer. Então, eu preciso ter um Prolabore na folha de pagamento e recolher um INSS para ele, porque ele está trabalhando ali. Muita gente coloca um Prolabore um pouquinho menor, né? E depois ele faz uma retirada como distribuição de lucro. Essa movimentação precisa ser olhada com muito cuidado. Por quê? Eu coloco um Prolabore um pouquinho menor, faço uma retirada com distribuição de lucro, mas será que eu tenho potencial e o meu caixa suporta eu fazer essa distribuição de lucro? Essa retirada maior? Então, para você definir o seu Prolabore, você tem primeiro entender se você merece ele. Se você está sendo competente o suficiente para que você mereça esse Prolabore. Por quê? Se eu não tenho contas a pagar organizado, se eu não tenho um ponto de equilíbrio da minha empresa definido com o meu Prolabore,
ou se eu definir o meu ponto de equilíbrio e eu tô fora dele, negativo nele, meu prolabore é o primeiro a sair da conta. Porque eu preciso merecer aquele prolabore, eu preciso ser competente o suficiente para merecer ele. Sim. E as pessoas têm uma afirmação equivocada de que eu não defini meu prolabore porque eu não tenho confiança de fazer esse saque. Só que aí ele fica fazendo pequenos saques. Se contabilizar esse final do mês, dá muito Dá mais. muito maior, muito mais do que se ele tivesse. Porque eu sei onde eu vou se eu tiver problema. Uhum. Se eu precisei de dinheiro, eu vou lá no caixa da empresa. Aí nós voltamos na questão. O dinheiro não é seu. Você não vai ficar fazendo saques da conta da empresa. Então, por que é importante eu ter um valor definido? Eu sentei com a minha esposa, definimos o que nós precisamos para nossa casa. 20 mil reais. A sua empresa dá conta de te pagar 20 mil reais? Você merece 20 mil? Você merece 20 mil? Se ela dá, maravilhoso. Se não, o que você vai fazer? Quanto você quer ganhar? Você quer ganhar 20 mil reais? Então você vai trabalhar para você ganhar os 20 mil reais. Certo? E isso precisa estar dentro do seu custo fixo. As pessoas pecam nisso. Defino o salário, folha de pagamento e não coloco o meu prolabore. Ele não vai no meu preço. Ele não vai no meu preço. Entendeu? Na hora de formatar o preço, ele não vai. Eu nunca vou conseguir fazer. Porque eu estou ganhando dinheiro, o meu preço não tem o custo do meu prolabore, eu não me pago. Então, por que eu preciso ter estruturado as minhas finanças? Contas a pagar, receber, tudo direitinho. Porque ali dentro eu preciso colocar, inclusive, o meu salário para eu colocar no meu preço, para eu conseguir ter um lucro, inclusive. Não é eu compro por 5 e vendo por 10, tenho 100% de lucro. Jamais, 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 jamais. Porque se o mercado você consegue vender por 35. Eu consegui comprar mais barato, consegui comprar com preço bom de 10 reais, mas eu posso vender ele por 40, por que eu vou colocar só 100%? E será que todo o meu custo fixo, se eu colocar 100% da conta, paga meu salário? Às vezes não paga. Às vezes não paga. Não paga. Quando a doutora Renata entrou na CF4, ela chegou com essa pegada muito forte de organização. E de vamos pagar todos os impostos que você paga. Vamos organizar a parte contábil, a parte administrativa, a parte financeira. Eu falei, show, bora. E deu muito medo no começo, assim, quando veio o primeiro boleto imposto, eu falei, que isso? Que sócio majoritário que eu não vi esse cara trabalhando aqui, não. Esse cara não merece ele é dono de quase 50% da sua empresa. Caracas. Eu juro que eu fiquei uns 3 dias azedo. Se fosse eu, não tinha pago. Como não era eu que pagava, era ela. Ela pagou e nem me deu a opção. Fez certo. Mas por incrível que pareça, depois que a gente conheceu de fato, precisamente os números, nunca sobrou tanto dinheiro no caixa, a gente pagou tudo, inclusive esse sócio majoritário que tem pouco trabalho. Mas vamos... Nem aparece aqui na empresa. Nem aparece. É meio que um funcionário fantasma. Isso mesmo. E aí, tudo que a gente aprende e coloca em prática na CF4, a gente tem a oportunidade de conversar com os clientes. Porque na nossa profissão, a gente tem a oportunidade de ensinar e aprender a cada atendimento. Isso é fantástico. É um grande diferencial que nós temos aí na profissão. E quando eu comecei a falar para o pessoal, eu falei, você tem que pagar todos os impostos. Mas não teve um que olhou para mim e falou assim, tá certinho. Duvido. Os caras olham assim, o quê? Não sobra. Mas daí quando você entende, você tem formas contábeis dentro da lei para pagar menos, dentro do mundo jurídico você pagar menos, uma vez que a sua empresa transforma uma franquia, até o lucro real, os franqueados se tornam uma despesa e sabate, e a gente começa a entrar nesse mundo e tal. E o cara, não, muita informação pra minha cabeça, deixa do jeito que tá. Tá, mas às vezes tu tá tendo prejuízo. Mas por que não sobra? Por que ele não sobra o dinheiro do imposto se o imposto tem que estar no preço dele? Porque ele não conhece os números. Quando a gente começou a conhecer e entender que quem paga imposto é o cliente, não é a gente, deu uma certa assim, bom, então tá doendo menos. Porque na hora que você forma o seu preço, tem lá o custo de produção ou o custo da hora, as minhas despesas fixas, as minhas despesas com vendas, né, que eu vou colocar lá o percentual do meu imposto, minha margem de lucro.
Então você já vendeu pagando o imposto. O que você fez com o dinheiro que era do imposto? Às vezes sacou e comprou um carro novo. Comprou uma BM. Entendeu? Comprou um sítio. É. Tá cheio disso, Luciano, cheio disso. Por que as empresas não sobrevivem? Que aí a gente tem essa estatística gigante, né? De empresas que não sobrevivem mais que 2 anos. Porque a pessoa abriu a Quantos porta. por cento das empresas que abrem não sobrevivem? Luciano, até a última publicação, 60%. Então, de cada 10 que abriu hoje, daqui 2 anos, 6 fechou. E eu acho que agora isso vai mudar por conta da pandemia. Esse número deve crescer. Eu acho que vai. Né? E em contrapartida, daqui a um tempo nós teremos um resultado diferente, porque nós estamos entrando numa era de mercado muito aquecido no Brasil. Legal. Apesar de todas as questões que estamos enfrentando, a gente tem aí eleição acontecendo, né, daqui 2 meses. Pós-pandemia. Tá todo mundo assim um pouco inseguro de como é que vai ser isso. Pós-pandemia. Algumas empresas agora estão se reerguendo, muita empresa fechou. Mas nós vamos entrar numa era muito aquecida. Construção civil, o digital, o e-commerce. O e-commerce, gente, não dá para viver sem. Se você tem uma loja física, tenha um e-commerce. Você não precisa fechar sua loja física. Eu tenho cliente que atende e-commerce e atende presencial. Eu fui então, no shopping e não vi ninguém lá. Falei, vai fechar todas essas lojas. Mas conversando com o pessoal das vendas, eles falaram exatamente isso. A maior parte das vendas hoje não é física, é no e-commerce. O pessoal pede para levar até na casa, e aí escolhe. Sim. Então mudou aquele modelo de para vender, a loja tem que estar cheia de gente. Né? A sua loja pode estar em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Eu tenho uma empresa, cliente, que começou como um clube de assinatura de itens de mesa posta. Elas vieram com a gente como MEI, depois a gente precisou desenquadrá-las, porque elas inauguraram a loja em fevereiro, pandemia em março. Elas falaram, e agora? Como é que vai ser? Cresceram absurdamente, 2020, pandemia rolando. O que aconteceu? As pessoas estavam em casa, não podiam sair, começaram a preparar uma mesa mais bonita, legal, né? Verdade. E elas entregam uma box, você faz a assinatura da quantidade de lugares que você quer e você recebe uma box surpresa na sua casa. Boa. Maravilhoso, qualidade sensacional. E elas são o meu case de sucesso. E o que aconteceu com elas? Elas estavam em Poços de Caldas, fazendo itens de mesa posta, no meio da pandemia. Como é que vai ser isso agora? É o nosso sonho. São 2 irmãs. E aí elas estão no digital, elas não têm loja física. E elas vendem, entrega a caixinha lá no Amapá. Amapá. Eu já fui lá em Macapá. Já foi caixinha para São Paulo, que foi para o Japão. Nossa. Pessoas que... E aí foi muito engraçado, que é o poder, né, de onde eu quero chegar. Dentro da imersão, a gente perguntou para elas, onde vocês querem chegar? A missão de vocês é atender onde? Aí a Marília, que é mais gosta de, né, tem aquela, vamos mais fazer, expansiva. Mais expansivo, vamos fazer. A Larissa dá uma segurada, tem um pouco de medo, não sei. Mas a Marília, vamos fazer agora. A Marília falou, eu quero atender o Brasil inteiro. Eu falei, só o Brasil? Por que não a América Latina? Uau. Por que não o mundo inteiro? Aí elas pararam assim. Mas exportar o nosso produto... Luciano, na outra semana tinha gente na África perguntando como fazia para receber a caixinha delas. Na Europa. Elas entregaram caixinha no Japão. Não enviaram através de uma exportação, mas uma amiga que estava no Brasil levou para a amiga que chegou no Japão. Hoje tem esses box lá em alguma casa no Japão. Boa. Entendeu? Então, onde você quer ir? Para onde você vai? Como é que você quer fazer isso? E aí, plano de ação e execução. Em alguns momentos você vai dar uma desacelerada, mas você não pode perder o ritmo, você precisa continuar fazendo. Esse caminho aqui não deu certo, a gente muda a direção, mas vamos lá, nossa meta é essa.
Não dá para ficar... Se elas tivessem... Não, meu Deus, pandemia agora, como é que nós vamos fazer? Vamos fechar. Vamos fechar porque nós não vamos vender. Ela já está dizendo que não vai vender, não vai vender mesmo. Verdade. Então, a processo... E aí foi quando a Dunamis chegou, que elas estavam totalmente perdidas. Como é que nós vamos fazer com o preço? Nosso preço está certo? Será que a gente pode continuar vendendo desse jeito? E aí a gente trouxe missão, visão e valores para elas, porque elas não tinham isso desenhado ainda. E hoje elas dizem, se não fosse a Dunamis, a gente não sabe o que teria acontecido com a nossa empresa. Isso não tem dinheiro que pague. Não tem, não tem. Assim, elas têm uma gratidão muito grande pelo trabalho que a gente tem feito juntas. E o atendimento hoje com elas é de serviço contábil e o BPO financeiro. Por quê? Priscila, eu não dou conta de sentar todo dia para pagar boleto. Eu não consigo. Eu não dou conta de pagar boleto, fazer anotação. Eu me perco porque eu tenho que vender. Se eu deixar de fazer, perder o dia da venda, fazendo o administrativo, eu não vendo, eu não bato a minha meta, porque eu vou lá e dou meta para elas. Então eu falei, então daqui, porque se você não sabe fazer, você tem que entregar para alguém que sabe e que faz. E aí elas entregaram esse processo pra gente. Hoje elas entram no aplicativo. Larissa, tá aqui, ó, as contas dessa semana. Abre o relatório, ok, reconheço todas elas, vai no banco, ok, reconheço todos esses, confirma. E vai vender. Vai focar no que elas precisam focar. Legal. Dentro desse serviço da Dunamis, quem está acompanhando a gente, nós temos também no Brasil inteiro, aonde encontrar e qual é o serviço da Dunamis como gestão administrativa, contábil, vocês atendem hoje o Brasil todo, enfim. Aonde encontrar vocês e por que contratar o serviço de vocês? Por que contratar nosso serviço? Porque nós levamos a solução para uma série de coisas que você nem imagina, que a pessoa nem tem ideia de que ela tem aquele problema. Às vezes, a contabilidade resolve um problema que as pessoas às vezes nem sabem que tem, né? Verdade. E por que nos contratar? Porque nós temos um olhar diferente para o negócio. A gente tem soluções práticas, sem rodeios, né? Sem criar controles práticos, rápidos, e a nossa missão é tornar o dia a dia das empresas mais fácil. Então você precisa, como empresário, ter um dia tranquilo, fácil. Não, lógico, né? Tem a gente fala tornar o dia a dia das empresas mais fácil no sentido burocrático, administrativo, aquela rotina de sentar, pagar conta, fazer relatório, fazer apuração de resultados, perder aí um dia inteiro pagando folha de pagamento. A Dunamis faz tudo isso, né? Então, alivia. Eu tenho uma cliente hoje que fala assim, eu falo, você quer voltar a pagar boleto? Ela fala, de jeito nenhum, nunca mais na minha vida. Fechar folha de ponto? De jeito nenhum. Porque ela fala, eu sei o quanto eu sofri com isso. Verdade. Por exemplo, eu estou descendo para Francisco Beltrão do Paraná agora em outubro, inaugurar a nossa franquia lá. A região do Sul é muito forte, no mundo empresarial também. Então, as empresas de lá podem contratar a Dunamis em Poços de Caldas. Pode. A parte contábil, a parte financeira, pode. As contas a pagar, receber, Sim. Dar essa aliviada na empresa. Consegue. Consegue porque a gente faz tudo remoto. Hoje a tecnologia nos proporciona isso, graças a Deus. Então hoje todo mundo tem um sistema bancário, né? Você não vai mais no caixa pagar conta. É que às vezes você paga no digital. Boa parte das empresas não sabe que tem esse serviço que pode ser feito por um terceiro. Ainda tem aquela mentalidade assim, tem que estar aqui dentro. Se não for aqui dentro, não tem como ser, tipo aquele medo, aquela desconfiança. Então assim, é tão bom saber que existe uma Dunamis na vida que vai dar, acaba sendo como se fosse um setor de expansão, não seria a palavra. É um braço que você tem. Uma extensão da empresa que cuida disso. Isso, exatamente. Porque em relação à confiabilidade, né, Luciano? A gente não faz nada, a gente não paga nada se o cliente não aprova. Então a gente vai receber o contas a pagar, vai preparar aquele contas a pagar, vai organizar o caixa, e aí a gente tem um dia da semana daquele cliente que a gente vai preparar o banco dele,
vai enviar o relatório de contas a pagar e ele vai dizer, ok, eu confirmo esses pagamentos aqui. Estou de acordo. E ele dá esse de acordo, a gente vai colocar isso no banco. Ele vai entrar no banco e vai conferir se aquelas informações do relatório estão no banco. Entendeu? Então, a gente não. Eu tenho um único cliente que eu entro e eu mesmo pago e valido os pagamentos. Mas os outros todos, eles precisam entrar e dar um ok lá na conta para fazer aquele pagamento. Então não tem como dar errado. Tem uma conferência antes. E depois nós temos a reunião de fechamento. Ó, as suas contas pagas foram essas, o seu resultado foi esse, você recebeu tanto, pagou tanto. E a pessoa conhece a sua empresa, ela vai dizer, ok, eu reconheço isso, faz sentido para mim. E os relatórios são muito claros, Sim, né? legal. Então a pessoa ela tem o relatório ali de todos os pagamentos que foram feitos, ela vai conseguir identificar com comprovantes, tudo, não tem como não dar certo. Se deixar, nós vamos conversar o dia. Pra sempre. Hoje, a Priscila, palestrante, executiva, empresária, mas nos deu uma aula de trabalho melhor com o que tem. Então, se tu puder deixar uma dica para quem está empreendendo ou pensa em empreender, fica à vontade. A minha mensagem, principalmente, né, para as mulheres que são aí, né, estão no mesmo time que eu, só comece. Exatamente que você comece com o que você tem. Não deixe o bonde passar. Se eu tivesse lá atrás pensado, mas eu não tenho uma sala bonita, organizado, com uma mesa, uma estrutura. Eu não tinha, eu comecei na cozinha da minha casa. Então, comece, vai lá e faz. O que você pode fazer hoje? Para mudar a sua vida, para mudar a sua história, para escrever uma história diferente. Legal. O que você pode fazer hoje com isso? O que você dá conta hoje? Vai lá e faça. Faz com o que você tem, porque antes feito que perfeito. Melhor você fazer, né, e não estar dentro ali do seu padrão de excelência, mas você começou. A excelência você vai buscar com o tempo. Legal. Tem um montão de coisa que ainda preciso organizar na Dunamis? Tem um montão de coisa que eu preciso fazer em relação à estrutura, equipamento, que é dentro do padrão de excelência que a Dunamis quer chegar, mas isso não vai acabar nunca, porque a melhoria é contínua. Eu vou fazer hoje, amanhã eu tenho um novo para fazer. A empresa cresce, é outra situação, muda a realidade, né? Você vai mudando, as necessidades vão mudando, né? Então precisa começar, gente, tem que sair da inércia, né? Vamos impulsionar essa Dunamis aí e seguir. Aonde te encontrar? Telefone, site, redes sociais, enfim. Nosso Instagram é dunamis.pc. Já começa agora, segue vai lá, dá uma comenta, arroba. Compartilha com alguém que precisa. Dunamis.pc. Nosso site é dunamis.net.br. Nós estamos em Poços de Caldas. No Google também encontra a gente, colocar lá Dunamis ou colocar contabilidade em Poços de Caldas, a gente vai aparecer para você. Nosso telefone é 35 3114 1737. Esse é o WhatsApp também, lá no escritório. E aí dentro do nosso Instagram ou no site tem todos os contatos e aí a gente tem vários canais aí para vocês chegarem até nós. Obrigado pela aula. Imagina, prazer. Deus te abençoe. Que a gente Amém. venha se encontrar, atendendo o cliente comum nesse Brasil afora. Opa, vamos aí. Né? E quem sabe daqui a gente aparece lá, conhecer a região. Por favor. Que é muito bonito, lindo. Ponto turístico. Isso aí. Vão lá para tirar férias não, porque se chegar lá nós vamos trabalhar. Eu que agradeço, viu, Luciano, o convite. Agradeço a acolhida de vocês aqui, ter recebido a gente tão bem lá na C4. Agradeço a Paulinha, do fundo do meu coração. E a gente está aqui para o que vocês precisarem, que vocês tiverem. Tenho uma dúvida, estou aqui no cliente, tenho uma dúvida, pode me ligar, eu estou sempre à disposição. A gente precisa fazer com que essas informações cheguem a mais pessoas, porque a gente precisa das empresas sobrevivendo para garantir que a nossa economia cresça, para garantir que a gente esteja aí fortalecido. As mulheres, eu quero muitas mulheres no comando.
Show. né? Eu acho que dá para fazer, as mulheres dão conta, você dá conta. Vai lá que você dá conta. Se chegou, você dá conta. Vai lá e arrasa. É. Muito obrigada É mesmo. muito mais difícil cuidar de marido e filho que uma empresa. Ah, muito. Nossa, muito Bom, mais. essa foi para fechar. Tchau, obrigado por Tchau, acompanhar a gente gente. até agora. Obrigada.